fogo. Na Bíblia é uma das imagens mais poderosas e omnipresentes. Mas o que é que isso significa realmente? Será um simples símbolo da presença de Deus? Ou será algo mais? E se o fogo bíblico não for um elemento, mas sim a manifestação de seres divinos? Vamos mergulhar numa teoria fascinante que desafia séculos de interpretação. Todos nós conhecemos estas histórias, não é verdade? Lembramos-nos da sarça ardente que falava com Moisés, mas não se consumia, ou do fogo e enxofre que caíram sobre Sodoma e Gomorra. Tradicionalmente, vemos isto como o poder divino em ação, a usar o fogo de uma forma simbólica para mostrar a sua força. E é aqui que as coisas ficam muito interessantes. A chamada teologia de impacto levanta uma questão radical. E se, quando lemos a palavra fogo, devêssemos imaginar não uma chama, mas uma entidade, um ser? É esta a ideia central que vamos investigar hoje. Uma ideia que pode mudar completamente a forma como lemos algumas passagens-chave das Escrituras. O nosso percurso para esta análise é claro e direto. Vamos começar com a visão tradicional, aquela que já conhecemos. Depois, vamos investigar uma pista linguística muito específica no hebraico, conectar os pontos no Antigo e no Novo Testamento, montar a teoria completa e, no fim, como sempre, avaliar os seus pontos fortes e fracos. Vamos a isso? Ok, primeiro, vamos estabelecer as bases. O que é que tradicionalmente se pensa sobre o fogo nos textos sagrados? Pensem bem, o fogo na Bíblia veste muitas capas, não é? Pode ser a própria presença de Deus a manifestar-se na sarça ardente, o seu juízo a cair sobre cidades inteiras, ou a purificação, como o fogo que refina o ouro. É até usado para descrever a ação de anjos ou como uma metáfora para o Espírito Santo. É sem dúvida um símbolo incrivelmente rico e complexo. Mas agora é que a investigação começa a sério. A chave para esta nova teoria não está na teologia moderna, mas na linguística, numa única palavra do hebraico antigo, que pode ter sido interpretada de forma limitada durante séculos. A palavra em questão é sarab. O que é fascinante aqui é a sua dualidade. A raiz pode significar queimar, levando à tradução ígneo ou o ardente, mas também é a palavra usada para serpente. Um ser ardente e uma serpente. Guardem bem esta ambiguidade porque é nela que tudo se baseia. Com esta pista linguística em mente, vamos voltar ao Antigo Testamento para ver como esta única palavra conecta dois tipos de seres que, à primeira vista, parecem não ter absolutamente nada a ver um com o outro. E aqui está a prova, preto no branco. Em Números, a palavra serrafim é usada para descrever as serpentes ardentes que atacam os israelitas no deserto. Mas depois, na visão de Isaías no templo, a mesma palavra, serafim, descreve os anjos gloriosos que rodeiam o trono de Deus. A mesma raiz. Um para o juízo, outro para a adoração e purificação. Isto é incrível. Isto obriga-nos a fazer a pergunta central desta secção. E se não estivermos a falar de duas criaturas diferentes, mas da mesma classe de ser ígneo ou serafim, que simplesmente desempenha funções distintas conforme a vontade divina? Um para executar o juízo no deserto e outro para purificar o profeta no templo. Muito bem, a teoria parece aguentar-se no Antigo Testamento. Mas será que sobrevive ao escrutínio do Novo Testamento? O que acontece quando aplicamos esta mesma lente a conceitos tão conhecidos como o batismo de fogo? Entra em cena João Batista com uma das frases mais famosas e debatidas de sempre: batizar com fogo. O que é que isto significa exatamente? A resposta tradicional, claro, tem sido quase sempre metafórica. Aqui vemos o contraste. A visão tradicional vê o fogo como um símbolo de um processo espiritual de purificação, mas a teologia de impacto propõe algo muito mais físico. O fogo não é um processo, mas sim uma ação direta, uma operação, levada a cabo pelos serafins sobre uma pessoa. Outro momento absolutamente crucial é o Pentecostes. O texto é muito claro ao descrever línguas como que de fogo. Mais uma vez, a interpretação padrão é simbólica. Mas, e se não for? A visão tradicional entende isto como um sinal visível do poder invisível do Espírito. No entanto, a teologia de impacto argumenta que o que estamos a testemunhar é uma interação literal e física com a mesma categoria de seres ígneos que vimos com Isaías. Não um símbolo do poder, mas o próprio agente do poder em ação. Agora que reunimos as pistas do Antigo e do Novo Testamento, vamos juntar tudo. Como é que fica então o quadro completo desta teoria do anjo-fogo? Este quadro resume tudo de uma forma fantástica. Ele mostra como a teoria conecta eventos que parecem não ter ligação. A sarça ardente não é um fogo com um anjo lá dentro. O fogo é o anjo.
As serpentes ígneas são esses mesmos serafins a executar juízo. E o Lago de Fogo? Não é um lugar geográfico, mas o domínio e a ação contínua desses mesmos seres no juízo final. É uma visão unificada. Para simplificar, a teoria resume-se a 4 pontos essenciais. Primeiro, o fogo é muitas vezes um ser angélico literal. Segundo, serpentes ígneas e serafins são a mesma coisa, em funções diferentes. Terceiro, eventos como o Pentecostes são ações diretas desses seres. E quarto, o Lago de Fogo não é um local, mas sim o reino onde eles operam. Claro que, como em qualquer teoria que desafie o status quo, temos de ser justos e olhar para os dois lados da moeda. Vamos analisar de forma equilibrada os argumentos a favor e contra este modelo. Os defensores argumentam que esta teoria cria uma coerência notável em toda a Bíblia. Ela dá um sentido literal a versículos como "Ele faz dos seus ministros uma chama de fogo" e explica porque é que o fogo eterno está explicitamente ligado não a um lugar, mas a seres, o diabo e os seus anjos. De repente, as visões de anjos de fogo em Ezequiel e Apocalipse parecem menos simbólicas e muito mais descritivas. No entanto, há objeções e não são pequenas. A primeira é o peso de 2000 anos de tradição teológica. É uma mudança radical. Além disso, existe o perigo de aplicar a teoria de forma indiscriminada. Às vezes, o fogo pode ser simplesmente fogo. E provar que um autor antigo queria dizer ser angélico em vez de chama em cada passagem é um desafio hermenêutico enorme. No fim de contas, a teoria resume-se a esta frase poderosa: o fogo não é um elemento passivo, mas a própria essência visível e ativa dos mensageiros angélicos de Deus. Uma ideia que transforma símbolos em agentes e metáforas em manifestações literais. E ficamos com esta questão para refletir. Independentemente de se aceitar ou não esta teoria, ela obriga-nos a pensar. Se uma palavra que nos parece tão básica como fogo pode afinal conter uma realidade física tão diferente, que outras verdades literais poderão estar escondidas por detrás do que sempre lemos como simples metáforas? A questão fica em aberto.